Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Mais um dia que nós entregamos ao Senhor, através da Tua Palavra, através de orações, no meio das nossas adversidades, nós temos que sempre perseverar nessa jornada de fé, jornada da fé, que ela que prevalece, ela que nos faz estar firmes com o Senhor, é o seu pessoal com Deus. Não importa o que está acontecendo, não importa o que as pessoas pensam, o que importa é o que Deus pensa de você, é o que Deus vê o que você está fazendo. Por isso que hoje a palavra do Senhor para mim e para você, a jornada da fé que prevalece. Se glorificar no nome do Senhor, Abacuque, capítulo 3, livro de Abacuque. Vamos dizer o que o Senhor tem para mim e para você essa manhã maravilhosa. Entregue sua vida a Cristo. Os primeiros dias da manhã, queria dizer para você que se você está acordado agora, respirando esse ar, raciocinando, é porque o Senhor fez um milagre na sua vida. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Muitas pessoas estão presas, amarradas e correntadas por Satanás. Peça perdão pelos seus pecados ao Senhor. Conserte com Deus, conserte com seus irmãos. Perdoe o seu irmão para você ter uma vida de abundância nessa terra, para você receber as bênçãos do Senhor. Amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. A jornada da fé que prevalece. A palavra de Deus diz assim, para mim e para você. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Toda vida eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, aleluia, e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Aleluias, glória a Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18. E lemos o 19. Vamos orar? Vamos pedir o poder do Espírito Santo de Deus para nós aprendermos com a palavra a jornada da fé que prevalece. É essa que prevalece. Pai Santo, Poderoso, Criador do céu e da terra, eu sei que eu sou falho, Deus, eu sou pecador, Jesus, mas eu vivo debaixo dessa jornada da fé para prevalecer o meu ser, meu eu, perante a Ti, Jesus, peço perdão dos meus pecados, minhas falhas, meu erro. Eu oro pela vida desse irmão, dessa irmã que está escutando essa oração, que o poder do Espírito Santo de Deus possa falar conosco agora, através dessa palavra de Deus. Essa oração que eu faço, crendo no Senhor Jesus. Amém, 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 aleluia, glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, que nós lemos, é uma oração que Abacuque está tendo um diálogo com Deus. E Abacuque diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, que a figueira não cresça, nem haja fruta na vide, não haja alimento para nós. Ainda que decepcione com o produto da oliveira, as coisas não estão dando certo na vida.
e os campos não produzem mantimento. Ainda que as ovelhas da manhada sejam todas arrebatadas, todas mortas. É só tristeza, meu irmão. Só tempestade, só coisa ruim. Nos currais não haja gado. Está tudo contra você. Tudo em cima da gente. Toda a vida. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei o Deus da minha salvação. Não importa o que está acontecendo. Abacuque ora ao Senhor. Possa acontecer o que for na sua vida, meu irmão. Na sua vida, meu irmão. Dentro de casa, no trabalho, dentro da sua igreja. Toda a vida nós temos que nos alegrar no Senhor. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso princípio de tudo. Nada pode nos abalar a nossa fé, porque nós praticamos a jornada da fé que prevalece. Assim diz o Senhor essa manhã. A jornada da fé que prevalece refere-se a um percurso. Um percurso contínuo e espiritual. Muitas das vezes ele é desafiador. A gente encontra várias barreiras. Um relacionamento totalmente profundo que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento que supera todas as adversidades por meio de uma fé que é inabalável. A jornada da fé que prevalece destaca uma ideia da crença não num estado estático, mas num caminho dinâmico que exige perseverança. Persevere nessa jornada. Confie no Senhor. Confie nessa jornada. Há um processo de crescimento de fé nessa jornada da fé. Um processo de transformação, um crescimento constante marcado por experiências, desafios e aprendizagem que vão moldar o nosso caráter. Você vai se tornar homens e mulheres de Deus, transformado por Jesus Cristo. Uma superação de desafios, de levantes contra nós, levantes contra a obra de Deus. Envolve enfrentar provações severas, que em meio dessas provações vai ter medos, vai ter momentos que nós não vamos ter clareza, vai ter falta de clareza, não vamos entender essa jornada da fé, aprendendo que nós precisamos depender totalmente de Deus no meio dessa jornada da fé. Que ela vai prevalecer num caminho visível, um caminho completo com Deus. Você poderia glorificar o nome do Senhor. A fé que prevalece permite que o indivíduo resista a todas as tempestades da vida. A fé que prevalece implica confiar completamente em Deus, em tudo que Deus está colocando diante de você, colocando diante de sua vida. É agir com integridade e obedecer esta palavra, a palavra de Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo ao seu derredor, com você e com as pessoas. Mas você tem Cristo como rocha e fundamento da sua vida. Você poderia receber. Essa jornada proporciona um senso de propósito, um senso de bem-estar emocional. Porque o poder do Espírito Santo de Deus, ele é praticado em sua vida. O Espírito Santo atua como recurso para resiliência
diante de qualquer dificuldade diária que você tem. Então, a vitória espiritual nessa jornada da fé que vai prevalecer significa que a fé, quando ela é exercitada na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, com convicção, com certeza, capacita qualquer pessoa a superar qualquer mal e a vivenciar todas as promessas de Deus na sua vida. Você poderia receber essa palavra? A jornada da fé que prevalece é a experiência de viver uma vida guiada totalmente por Deus. Onde, apesar de todas as dificuldades, todas as incertezas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, essa fé vai nos fortalecer a triunfar sobre todas as circunstâncias ao contrário. Abacuque, capítulo 3, que nós lemos. O capítulo 3 todo. A jornada da fé, ela que prevalece. Imagine um homem cheio de perguntas, cheio de dúvida no seu coração. Ele olha para a violência e a injustiça do mal ao seu redor. O que está acontecendo nesse mundo? E clama: até quando, Senhor, isso vai acontecer? Até quando esse quadro nós vamos viver? Este homem, irmão, é o profeta Abacuque. Ele vive esse momento, ele vive essa situação. O livro de Abacuque é um diálogo honesto e angustiado. No capítulo 1 de Abacuque, primeiro capítulo, ele questiona Deus. No capítulo 2 de Abacuque, ele escuta Deus. E no capítulo 3, ele adora, ele ora e conversa com o Senhor. No capítulo 3, nesse último capítulo, que encontramos a chave dessa transformação. A nossa ansiedade em adoração e as nossas dúvidas em confiança inabalável. Querido irmão, querida irmã, esse dia maravilhoso que o Senhor propôs, nessa jornada da fé que prevalece, nós vamos mergulhar no capítulo 3 do livro de Abacuque, para aprendermos, para extrairmos 3 lições preciosas da nossa caminhada da fé. A jornada da fé que prevalece. Primeira lição que nós vamos aprender é a oração que precede o avivamento. Um coração que clama por graça. No capítulo 3, no versículo 2, Abacuque disse assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época os teus atos. Torna-nos conhecidos em nossas épocas. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A jornada da fé que prevalece. Abacuque inicia a sua oração, inicia a sua conversa com um misto de temor e de expectativa do Senhor. Ele não pede por prosperidade. Abacuque não pede por conforto dessa terra, mas por um novo agir de Deus na vida do povo, na sua vida. Peça ao Senhor essa manhã um novo agir na sua vida, na sua vida. Abacuque reconhece a santidade e o poder de Deus, porque ele diz assim: temo diante dos teus atos. Mas súplicas que, em meio de qualquer juízo que possa vir sobre o profeta, a misericórdia seja o elemento predominante na vida de um servo de Deus.
Esta é uma oração por avivamento. Precisamos orar para o Senhor por avivamento em nossas vidas. Nós temos que viver avivado em Deus. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? Não é um mero reavivamento emocional que nós vimos aí. Aquele passageiro, aquele avivamento só de momento. Não, é um avivamento genuíno. Uma manifestação transformadora do poder e da graça de Deus no meio de qualquer tempestade, no meio de qualquer escuridão. A jornada da fé que prevalece. Você precisa glorificar o nome do Senhor por isso? Imagine, irmãos, um campo ressecado, um campo seco, após uma grande estiagem, após um grande tempo sem chover. Aquele solo rachado, aquela terra ressecada. Parece que a vida acabou ali. Então começa a cair as primeiras chuvas, a molhar aquele solo. Não é uma tempestade destruidora, mas uma chuva constante. Uma chuva de misericórdia, que penetra profundamente o solo, restaura a vida, revive a vegetação, trazendo uma nova esperança para o agricultor. A oração de Abacuque é um clamor por essa chuva espiritual. Peça ao Senhor essa chuva espiritual sobre você, meu irmão. Ele sabe que o julgamento de Deus é necessário. A estiagem que expõe essa rigidez, mas ele clama que a chuva da misericórdia, que traz vida, que traz renovação, pois a chuva da misericórdia de Deus está sobre você, está sobre nós, está sobre a sua casa, está sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. A jornada da fé que nos prevalece. Nossa primeira lição desta manhã maravilhosa é que o coração que almeja um avivamento é um coração que clama, em primeiro lugar, pela graça de Deus em nossas vidas, reconhecendo nossa total dependência por Jesus, mesmo em tempo de crise. Receba essa chuva seródia na sua vida, de um avivamento do Senhor na sua vida. A jornada da fé que prevalece. A segunda lição que aprendemos esta manhã, na palavra de Deus em Abacuque, capítulo 3. A soberania que supera todos os caos. A soberania de Deus que supera todos os caos. Um Deus que está no controle absoluto de tudo. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 3, até o versículo 15, em Abacuque. A jornada da fé que prevalece. A maior parte desse capítulo é um poema majestoso que descreve a teofania, que quer dizer a manifestação visível de Deus em nossas vidas. Nós vemos a manifestação de Deus acontecer dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, nas ruas, dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Jesus Cristo. É o poder da glória de Deus manifestando em nossa vida. Abacuque descreve Deus murchando pela terra com pestes e pragas no versículo 5. Olha o que Abacuque fala. Adiante dele ia pestes e raios de fogo sobre os seus pés. Pela terra, pestes e pragas, fazendo tremer as nações, no versículo 6. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpetuou, foram esmuçados.
os outreiros eternos se curvaram, o andar eterno é seu. No versículo 6. E esmagando a cabeça dos ímpios. No versículo 13. Olha o que Deus faz. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Deus está saindo para te salvar, meu amigo. Deus está saindo para te salvar, minha irmã. Servo de Deus. Tu feriste a cabeça da casa dos ímpios, descobrindo os teus fundamentos até o pescoço. Aí sela é a justiça de Deus. Esta vivida descrição poética não é sobre Deus distante, mas sobre o Rei soberano que intervém em toda a história. Eu queria dizer, Deus está intervindo em toda a história da sua vida, meu irmão, minha irmã. É uma resposta divina ao questionamento inicial de Abacuque sobre toda a injustiça que está acontecendo sobre a terra. Então não se preocupe, meu irmão. Deus está dizendo hoje para mim e para você: eu vejo, eu ouço e eu julgo. O meu tempo e os meus métodos são perfeitos. Entregue sua vida a Cristo. Deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu tempo, no seu jugo e nos seus métodos. Você poderia receber essa palavra, a jornada da fé que prevalece. Pense, meu irmão, agora. Pense em quebra-cabeça com milhares, muitas peças diferentes. Se olharmos para uma única e isolada peça, ela não pode parecer, na nossa cabeça, ela pode parecer confusa, sem forma, sem propósito. Podemos ver apenas cores, linhas estranhas nessa peça. É assim muitas vezes que vemos, que enxergamos as nossas crises, em nossas vidas. E muitas vezes enxergamos o mundo apenas peças isoladas. Vemos apenas caos, vemos sofrimentos. Mas o artista que está montando este quebra-cabeça vê uma imagem completa. Ele sabe exatamente onde cada peça se encaixa nesse quebra-cabeça. O artista conhece cada sofrimento, cada aparentemente derrota, cada juízo se encaixa para formar uma linda imagem. Ao final, a glória e a justiça. A visão de Abacuque me convida a confiar nesse artista. Não nessas peças que estão isoladas, sem entender. Hoje Deus desafia você a confiar em Cristo. A entregar a sua vida completamente a Jesus. Nessa jornada da fé que vai prevalecer na sua vida. Querido irmão, querida irmã, essa segunda lição é que a nossa fé repouse, não na ausência dos problemas, mas na presença de um Deus soberano. Deus é soberano, que governa todos os caos, todos os problemas na sua vida, na minha vida. Ele não está, jamais, Deus, jamais Jesus vai perder o controle em nossas vidas. Ele está no controle da sua e da minha vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. A jornada da fé que prevalece. E finalizando, meu irmão, minha irmã, a jornada da fé que prevalece. A terceira lição que nós vamos levar para as nossas vidas. A fé que decide alegrar-se. Essa fé que prevalece, essa jornada da fé que você está enfrentando, ela que vai te alegrar.
ela que te dá alegria. É uma escolha inabalável. No versículo 17, 18 e 19 que nós lemos. Para finalizarmos, para fecharmos a jornada da fé que prevalece. A palavra de Deus diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas dos currais sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E faz os meus pés como uma corça e me faz andar alteiramente. A jornada da fé que prevalece. Você, meu irmão, é um vencedor em Cristo Jesus. Você venceu o pecado, você venceu a morte, você venceu tudo o obstáculo que Satanás e seus exércitos estão pondo contra você. Porque a jornada da fé prevalece. Este é o clímax da jornada da fé que Abacuque ora ao Senhor. Ele não recebeu uma resposta fácil, foi dura, mas recebeu algo melhor do Senhor. Receba agora tudo de melhor do Senhor, uma fé inabalável. Receba agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, uma fé inabalável, mesmo que você não entenda o que está acontecendo em sua vida. Ele faz uma declaração radical de confiança, que independente da circunstância, independente do que está acontecendo, ele enumera uma catástrofe total. Falência na agricultura, a base da economia e na criação de todos os animais acabaram. Tudo foi perdido. Mas Abacuque diz: toda a vida. Essa é uma palavra mais poderosa. Não importa o que está acontecendo, mas toda a vida chama-se uma virada que você está dando na sua vida. A alegria de Abacuque não está nas bênçãos, mas no abençoador. Esqueça, irmão, as bênçãos, esqueça as amarguras, esqueça o que está acontecendo. Foque sua mente, o seu coração no abençoador, que se chama Jesus Cristo. A sua força não está na capacidade, mas em Deus que fortalece. A jornada da fé que prevalece. Imagine duas árvores em uma encosta na montanha. Uma é superficial. As suas raízes se espalham horizontalmente, perto da superfície. Quando vem uma tempestade, ela é arrancada facilmente. Mas só que a outra árvore ela é diferente. As suas raízes são profundas, penetrando na camada mais baixa do solo, buscando a fonte de água subterrânea. A mesma tempestade atinge a segunda árvore, mas ela permanece. Ela pode se curvar com o vento, mantendo-se firme, pois a sua força não está na superfície. A nossa força não deve estar nessa superfície, mas sim na conexão profunda da fonte da vida. Abacuque é essa segunda árvore. Você, meu irmão, vai ser essa, você a partir de agora, em nome de Jesus Cristo, você é essa segunda árvore. A sua fé, com a raiz profunda em Deus, fixada, permanece inabalável, quando todas as fontes superficiais de alegria e de sustento secarem. Todas as palavras de maldição, todas as coisas ruins deste mundo, todo levante, todo adversário que se levantar contra você, todo mal, você vai estar inabalável.
As suas raízes estão firmes na palavra de Deus. A jornada da fé que prevalece. Querido irmão, querida irmã, essa terceira lição é que a fé genuína é uma decisão para você começar a se alegrar-se em Deus. Regozije, se alegre no Deus da sua vida, Jesus Cristo de Nazaré. Independente do que está acontecendo, independente da situação que você... É uma alegria que nasce nesse relacionamento com Jesus. Tome posse desse relacionamento. Essa posse só o Senhor pode te dar. Se alegre no Senhor. Assim diz o Senhor essa manhã. A jornada da fé que prevalece. Abacuque começou sua jornada no vale da dúvida, como muitos nós começamos, mas terminou no monte da adoração. Adore ao Senhor. Busque o Senhor em oração, em adoração, em palavra. A palavra de Deus diz assim, que ele aprendeu que o justo viverá pela fé. A jornada da fé que prevalece. Essa mesma fé que sustentou Abacuque, que nós aprendemos aqui, que hoje nos sustenta, que sustenta você, que sustenta meu irmão. Mas talvez hoje você começou com Abacuque, sofrendo, sem entender, olhando para sua própria vida, olhando para o vazio, para as consequências do pecado que está acontecendo na sua vida no dia a dia. Aí você clama: até quando, Senhor, eu vou viver essa vida? Até quando minha vida vai ficar desse jeito? Eu tenho uma boa notícia da palavra de Deus. É que Deus responde o seu clamor. Responde agora o seu clamor. Não apenas com palavra, mas com uma pessoa que está vivo no meio de nós, que se chama Jesus Cristo. Queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, essa manhã maravilhosa, na cruz, a justiça e a misericórdia de Deus te encontrou. A ira de Deus pelo pecado foi totalmente derramada sobre Jesus. E a sua misericórdia foi estendida gratuitamente a todos que creem. Basta você levantar a sua mão com o coração reto e sincero e aceitar Jesus como seu Salvador. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A fé que Abacuque demonstrou na sua palavra é a mesma fé que você é chamado hoje para exercer essa função. Crer no Senhor Jesus soberano, que Ele controla todas as coisas e que Ele é a única fortaleza da salvação. A jornada da fé que prevalece. A palavra de Deus diz assim: porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Independente da pessoa, independente da circunstância, se você estiver com seu coração sincero ao Senhor, abrir, rasgar o seu coração a Deus, você será salvo. Não importa se o mundo está te condenando, não importa se as pessoas estão te perseguindo. A jornada da fé na sua vida que prevalece. Você não precisa de ter todas as respostas do mundo. Você só precisa clamar pela misericórdia de Deus, como Abacuque fez, como nós aprendemos com a palavra de Deus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, para que Ele seja a sua fortaleza, a sua salvação, levante sua mão. Aceite Jesus como seu Salvador. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar pela sua casa. Eu queria orar pelo seu trabalho. Eu queria orar pela sua família. Eu queria orar pela enfermidade que está acontecendo no seu lar, nos seus familiares.
Eu queria orar pela sua vida financeira. Eu queria orar pela sua igreja, pelos seus irmãos em Cristo. Eu queria orar pelos seus inimigos, as pessoas que estão te perseguindo. Eu queria fazer essa oração intermédio do poder do Espírito Santo de Deus, nessa jornada da fé que prevalece na sua vida. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te invoco. Reconheço que sou pecador. Reconhece agora, irmão. Necessito da sua misericórdia. Creio que morreste na cruz. Faça essa confissão. Creio que morreste na cruz por mim e ressuscitaste. Eu te recebo como recebe agora Cristo, como o único Salvador da sua vida. Se a minha fortaleza e a minha alegria, assim como foste na vida de Abacuque. Faça essa oração. Salva-me. Fala com Jesus. Escreva meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Queria orar por você. Feche seus olhos. Deus Pai Santo, poderoso, por todas essas petições, Senhor, que nós fizemos agora, eu entrego esse irmão, essa irmã em tuas mãos. Abençoa, santifica e purifica a vida dele. Deus, toda cilada, toda armadilha, todo disse-me disse na vida do irmão, nós estamos repreendendo em nome de Jesus Cristo. Deus, que o irmão possa reconhecer o poder e a senhoria de Cristo na vida dele. Deus, em nome de Jesus, eu coloco o lar do irmão, o trabalho do irmão, a vida financeira, toda enfermidade está sob o poder de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, o controle da vida do irmão está agora sob Jesus Cristo, porque ele fez essa oração da fé. Receba a graça e o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido irmão, se você fez essa oração, a jornada da fé começou agora na sua vida. Você tem que regozijar, se alegrar. Você passou da dúvida para a sua salvação real. Que Deus te abençoe e fortaleça a cada momento, a cada dia da sua vida, a jornada da fé que prevalece. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém.